Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Hoje a gente falar sobre a vitória do São Paulo Futebol Clube frente à equipe do Náutico por 2-1, onde o São Paulo consegue a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Você que está chegando, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos, hein? Deixe a sua opinião sobre o jogo de fato, não é mesmo? Bom, tá no nosso título aí, melhor a classificação do que o futebol. São Paulo hoje não, né? Ontem, no caso, no jogo contra o Náutico, não mostrou talvez um grande futebol. Mas, jogo de Copa, você não precisa mostrar um grande futebol. O São Paulo fez um jogo controlado. Se você falar que o São Paulo não jogou bem e passou apuros, eu acho que não é bem assim. O Náutico teve as suas oportunidades, colocou o goleiro Rafael para trabalhar por algumas vezes, mas o São Paulo teve sempre o jogo nas mãos. Pelo menos era isso que dava a impressão. Sempre estava com o jogo nas mãos. O São Paulo ontem, com 8 desfalques, conseguiu, acima de tudo, fazer uma partida consistente. E a partida começou a ganhar um ar de tranquilidade quando, com menos de 5 minutos, o Luciano abriu o placar. 1-0 de cabeça numa cobrança de escanteio do Oscar. Inclusive, o Oscar tem jogado muita bola, hein? O Oscar tem jogado muita bola. Uma assistência ontem, 5 passes decisivos, 2 grandes chances criadas, 5 desarmes, 10 ações defensivas. Tá jogando com e sem a bola o nosso Oscar, hein? O Oscar, então, deu mais uma assistência. Luciano abriu o placar. Logo depois, com 11 minutos, se eu não me engano, o Náutico ficava com um jogador a menos. E aquela atmosfera que tinham criado para o jogo contra o Náutico, né? A torcida do próprio Náutico, na verdade, criou essa atmosfera, o clube, aquela coisa toda, foi indo por água abaixo, foi indo pelo ralo. E o São Paulo parecia que estava com tudo bem controlado. 1-mais, 1-0 no placar, o jogo iria para a tranquilidade. Até que o Ferrarese resolveu dar uma entrada completamente desnecessária, a entrada do Ferrarese ontem no jogador do Náutico. Também foi muito bem expulso. Eu tenho que dizer, foi muito bem expulso o Ferrarese. Né? Foi muito bem expulso. O Ferrarese, que ali era expulso também. Com 11 minutos depois, Ferrarese era expulso. E aí, o jogo começou a ficar meio perigoso, né? Podemos dizer assim. Porque o Náutico começou a ter mais oportunidade. No primeiro tempo, ainda o São Paulo foi melhor. Ainda teve mais chances. No entanto que, no final da partida, nos números, mostram o Náutico com mais chutes e o São Paulo com mais chutes no gol. O São Paulo realmente chutou mais no gol, principalmente no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, com as alterações do time do Náutico, o Náutico foi para cima. Começou a ter mais volume. E era normal. Era normal o Náutico tentar algo mais. O que não era normal era o São Paulo jogar tão pouco. Achei que o São Paulo não foi bem até a reta final do segundo tempo. Eu achei que por alguns momentos o São Paulo foi dominado pelo Náutico. Ainda a gente tem que dizer, é um time de terceira divisão. Está no terceiro piso nacional, o Náutico. Então o São Paulo precisa ter esse senso de que jogos assim, você não pode e não deve passar riscos. Você tem que resolver logo a parada. Porque uma situação que sai do controle e você perde todo um trabalho. Você perde todo um jogo. E o São Paulo ontem correu esse risco em minha cabeça, de modo meio que poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido o São Paulo ter descambado e perdido. Mas, logo num contra-ataque, uma bola tocada por Rian Francisco, ele tentou fazer o gol, o goleiro do Náutico defendeu, e o Rodriguinho marcou seu segundo gol como profissional com a camisa do São Paulo, batendo de chapa, fazendo um belo gol, o Rodriguinho, viu? Belo gol do Rodriguinho, dando mais tranquilidade para o São Paulo. Porém, entretanto, todavia, o Náutico aí aumentou o volume ainda mais, porque não tinha mais o que fazer. Era só ir para cima. Só ir para cima, só ir para cima, só ir para cima. E o São Paulo acabou sofrendo o gol numa cobrança de escanteio. A bola desviada no primeiro pau. O jogador do Náutico
fez uma finalização de pé esquerdo, o Rafael pegou, na sobra, o próprio jogador, o Hélio, né, acabou marcando o gol do Náutico. São Paulo que sofria o gol, e aí parecia que poderia dar um pouco mais de ânimo para o time do Náutico, mas campo pesado, choveu o dia inteiro, choveu durante o jogo foi movimentado. Acabou que o São Paulo conseguiu a sua classificação, até de uma forma um pouco menos dramática do que a gente imagina. Agora, o que a gente precisa também dizer é que o dono do duelo foi o Luciano. Não tem como não dizer. A gente critica, se não fez aquela partida que a gente espera do nosso camisa 10, mas o dono do confronto foi o Luciano. O São Paulo fez 4 gols, ele fez 3 no confronto. Estava sem marcar muito tempo, marcou os 2 gols contra o Náutico, marcou o gol ontem, fez uma partida ok, né? Então, assim, precisa ser dito que ele foi decisivo. Quando precisou, ele decidiu a parada. E decidiu bem feito. Claro, contando com a baita atuação do Oscar, mais uma vez, não é? Ontem, uma assistência para o Oscar, mais uma boa partida do Enzo Dias. Que baita surpresa o do Enzo Dias, baita surpresa mesmo, né? E assim, a gente precisa lembrar, São Paulo ontem tinha 8 desfalques e não poupou ninguém. Partiu para cima. E isso evidencia que o Zubeldia vai apostar nas Copas. Porque senão ele poderia muito bem ter começado a mexer no time, usado muito jogadores reservas ou mais jogadores da base. Jogadores da base que o São Paulo precisa usar mais. A gente tem falado aqui, a base do São Paulo não é essa base ruim que muita gente fala. A base do São Paulo é uma base que pode e deve ajudar muito. Em vez de ficar indo atrás de jogadores igual centroavantes experientes, mais de 35 anos, que saiu um monte aí, inclusive o Zapedri, né? Vamos lá. Nós tivemos aí, nos últimos jogos do São Paulo, nós tivemos o Luca entrando e marcando, nós tivemos o Rian Francisco, quando entrou, marcou, nós tivemos o Lucas Ferreira, quando entrou, marcou. O Matheus Alves ainda não marcou, mas já deu assistência, dá uma dinâmica diferente, é muito bom jogador. Nós temos ainda o Negrucci, nós temos o volante Hugo, que está se recuperando, está voltando. A base do São Paulo é uma base boa, sim, senhor. É uma base muito importante, muito interessante. E eu acho que isso deve ser levado em conta. Deve ser levado em conta antes de fazer qualquer movimentação no mercado estranha. Porque, assim, o elenco do São Paulo, o time do São Paulo, mais uma vez, não é time para estar brigando na zona de rebaixamento igual estava. Não é time para tomar sufoco do Náutico em situações normais, com todo mundo saudável. E eu falei ontem, falei no vídeo passado, que o São Paulo é esse time que vai dar trabalho para todo mundo e vai ter trabalho com todo mundo. Dito isso não dá para dizer que o time do São Paulo é ruim. É um time ok. Para você ver que a gente comentou que o São Paulo vai utilizar por mais vezes e vai apostar mais uma vez nas Copas, que em 2025 o São Paulo não perdeu nenhum jogo de Copa. 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 12 gols marcados e 5 gols sofridos. De repente, possa estar surgindo um Zubeldia copeiro. De repente, pode estar surgindo um Zubeldia que entende de Copas. Então, essa pode ser a saída. Esse pode ser o caminho. Jogar Copas. Jogar as Copas. E isso pode ser um alento. Vamos falar bem rapidinho do Oscar, que para mim fez uma bela partida ontem de novo. Jogou o jogo inteiro, mais uma vez. Jogou mais atrás, jogou mais perto do gol, jogou dos 2 jeitos e jogou muito bem. No ano, o Oscar tem 18 jogos com a camisa do São Paulo. Ele sofreu com lesão também, como quase todo mundo do São Paulo sofre com lesão. 14 jogos titulares, 5 assistências, 2 gols marcados. Participou diretamente de 7 gols nos 18 jogos que esteve o Oscar. Tem jogado bem, tem feito a sua atuação ok. Tem jogado de forma inteligente e ele consegue se adaptar muito bem quando ele joga
mais atrás no meio-campo e quando ele joga um pouco mais à frente. E isso é importante. Ele consegue se adaptar independente da onde ele esteja, de qual faixa ele esteja. Lembrando que o São Paulo só não sofreu gols, em 2 partidas que jogou, tá bom? Contra o Fortaleza e contra o Alianza Lima. Ao todo foram 4 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota nessa sequência. É o São Paulo diferente. Um São Paulo que pode, sim, de novo, surpreender nas Copas, como a gente já está vendo e como a gente já estava imaginando. Já pensou? Pinta aí um bi da Copa do Brasil? Já pensou? O São Paulo anda longe e, por que não, tente beliscar aí uma Libertadores? Não sei. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Lembrando, mais uma vez, a gente falou do Luciano, ele que no jogo fez um gol, deu 2 passes decisivos, bolas longas acertou 4 de 5, finalizações teve 4, dribles certos 4 de 5, duelos ganhos 9 de 13 e fez 2 desarmes. Então você vê como o Luciano participou do jogo. Às vezes parece que não participa tanto, mas participou do jogo o Luciano. Só tem que também tomar cuidado, né? O nosso gloriosíssimo Zubeldia, que tomou cartão ontem de novo na comemoração, tem que tomar cuidado aí, né? Porque acaba sendo um treinador que acaba ficando visado, né? Então, para não tomar e tomando muitos cartões, não, enfim, para não ter problemas, não é mesmo? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, diga aí o que você achou da atuação do São Paulo, se foi o que você imaginava, foi o que você esperava, ou se você esperava algo mais desse São Paulo, beleza? Deixe aí nos comentários, deixe o seu like, forte abraço